um podcast para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. Olá! Começando aqui mais um podcast e hoje a gente tem uma convidada mega, mas mega especial. Vou te fazer uma pergunta. Você, por acaso, na sua vida, você já conheceu uma bruxa? Eu tenho certeza que não. Eu só não conheci como sou amiga dela e trouxe ela para esse podcast. É um prazer ter aqui hoje como essa convidada essa mulher que é uma brilhante astróloga, que é uma bruxa, estudou numa escola de bruxaria e hoje faz muitas poções, aliás, que eu adoro, né? E taróloga, que mais? São tantas coisas, mas você vai conhecer ela. Eu vou pedir para ela se apresentar agora. Dri! Fale aqui para minha audiência. Que satisfação. Gratidão pelo convite, é uma honra, né? E engraçado, tu sabe que quando eu comecei nesse caminho holístico, eu mesmo não me denominava bruxa. E eu lembro que eu já estava no digital. E eu levei algum tempo para chegar e dizer, eu sou uma bruxa. Porque a gente tem tanto preconceito, né? Tu vê que eu tenho 3 filhos. O meu pequeno, ele teve que tirar o conceito de que bruxa era má. Porque os desenhos da Disney, a bruxa é má, sempre má, né? Sempre má. Então, tive que rever esse conceito. Mas foi tão libertador. Eu imagino. Primeiro vídeo que eu fiz, minha mãe quase infartou, né? Minha filha, tu falou que é bruxa. Minha filha fala que é do bem, não esquece, as pessoas vão achar que tu é do mal. Boa, a bruxa do bem. A bruxa do bem. E eu fui lá e tive essa coragem de dizer, mas hoje eu falo com todo orgulho. Tem pessoas que me questionam. Esses dias eu estava com uma amiga, ela foi me apresentar, ela disse, essa aqui é minha... Eu vi que ela disse, não, pode dizer bruxa. Tá liberada, não, tá fica à vontade. E na verdade, assim... Todo mundo tem, as mulheres principalmente, tem um pouquinho. Sim. Tem um pouquinho, né? Quem não fez uma benzedura num filho, não deu um beijinho, num machucadinho, quem não nunca... abençoou a noite. Eu lembro que os meus filhos, quando tinham soluço, eu tirava um negocinho da mantinha e colocava na testa. Perfeito. É bruxaria isso. É bruxaria. Então também sou bruxa. É pura bruxaria. Todo mundo tem um pouquinho disso, né? A mulher, ela até tem essa intuição muito forte. Então, sim, astróloga, taróloga, bruxa, radiestesista e mais algumas coisas que a gente veio vindo durante o caminho e foi construindo. Muito legal, Dri. Mas olha só, você não foi sempre assim. Não, o que eu quero dizer é que quando eu te conheci, você me contou um pouco da tua história, eu entendo que você veio de um mundo corporativo, de empresas, né? Você vem de uma família de pessoas que têm empresas e negócios, e aí você foi para o outro lado. Sim. Saiu do lado da matéria e foi lá para o lado espiritual, né? O que te chamou, Dri? O que te chamou para isso? Assim? Como é que você chegou até esse universo tão diferente da bruxaria? Da bruxaria. Primeiro eu quero te dizer que eu não era do mundo corporativo, eu sou do mundo corporativo. Uau! Eu tenho empresas, né? Eu vendi algumas, tenho outras e estou abrindo novas. Eu amo o lado corporativo e empresarial. Eu acho até que... primeiro eu vou te contar a história, depois eu vou dizer o meu questionamento com Deus. Porque eu abri minha primeira empresa com 18 anos, eu era muito novinha. Então, eu fui logo para esse lado empresarial muito jovem. Só que eu já era estranha. Já era uma estranha. Já era estranha. Eu lembro que a gente tinha, na época, a gente escrevia em agenda. Não sei se tu passou por isso, óbvio, né? E eu lembro que eu escrevia assim, mas eu sou muito estranha, eu sou muito diferente da minha família. Eu não me conectava com as... Assim, eu tinha amigas, sempre fui uma mulher muito comunicativa, falante, mas de verdade eu me sentia diferente. Ali eu já tinha uma pegada. Porque eu era do tipo que acordava às 8 da manhã no domingo e ia para a igreja rezar. Tu acredita? Era bem diferente. Adolescente. Era os pais dormindo e eu na igreja. Porque eu tinha uma conexão com Deus e eu não me encaixava. Tu entende? Eu fui ensinada a ser católica, mas eu não me encaixava no catolicismo. E aí eu já tinha essa busca. Eu já era uma alma buscadora. Entendi. Eu já era uma alma inquieta. Quando eu entrei no mundo corporativo, e é muito fácil, porque é muito bonito, muito aprovado, né? Tu entra no mundo corporativo, tu tem apoio de todo mundo, tá arrasando, então é fácil tu levar isso. Mas eu já era diferente. Eu puxava mais pro lado mais humanista. Eu ia fazer um treinamento, orava no início e no fim. Se eu ia fazer um treinamento, tinha junto um lado holístico em alguns slides. Eu já incluía esse lado, porque para mim não fazia sentido se não tivesse junto a minha fé. Hoje, eu, Adriana,
me considero sem uma religião. Para mim é Deus, amor e respeito. Sabe? Eu vou guiando, não importa se é um tarô, se é uma poção mágica, se é astrologia, tudo são ferramentas para me conectar com outra alma e com Deus. Isso veio sempre. Isso veio sempre. Só que durante esses anos da minha busca, eu achei que era uma busca para mim. Então, eu, Adriana, me senti estranha. Então, vamos lá. E é tarô? E é astrologia? E é radiestesia? E é curso de dinheiro, que eu adoro dinheiro, adoro estudar sobre dinheiro. E era curso de autoconhecimento. Entrei na escola da magia. Quando eu entrei na escola da magia, né? 7 anos universidade, pensa, estuda mais que uma então medicina. Existe uma escola da magia. Existe várias, na verdade. Sério? Eu estudo na Universidade Carvalho das Pedras, mas existe várias linhas. Tá. Quem quiser pode leva pedir. 7 anos para se formar. A minha, a sua. algumas é menos. Tem Tá. umas que é 3, tem umas que é 2. A minha é 7, eu peguei a mais pesada, né? Tá. Mas quando eu entrei naquilo, mesmo assim, Liz, meu pensamento, para mim, eu quero entender essa minha conexão com o divino. Por que tudo que eu penso, se eu vou fazer uma escolha, eu tenho que levar Deus em consideração? Não era só dizer que eu tinha fé. Não era só dizer que eu acreditava em Deus, era mais, entende? Só que daí eu fui fazendo, fui construindo dentro de mim, fui criando uma bagagem, né? E aí daqui a pouco, claro, fiz curso de coach, de master coach, foi indo, né? Eu comecei a atender, eu já tinha 9 empresas, e eu comecei a atender os líderes de cada empresa. Como coach, era coach, não tinha nada ali de holístico. Só que eu era holística. Não é a minha profissão, é quem eu sou. E quando eu ia atendendo, aquilo foi dando uns resultados, detalhe, todo mundo pedia demissão, abria negócio próprio. E começaram a voar. Eu dizia, gente, tem alguma coisa aqui? E daqui a pouco elas ligavam, ficaram tudo amiguíssimas minhas, é óbvio, até hoje, né? Ô, Adri, será que tu não pode fazer o que tu fez comigo com uma outra pessoa? E tu não pode fazer com uma outra pessoa? E aquilo foi levando, e foi levando. A hora que eu vi, concomitante a eu ter as empresas, eu estava atendendo pessoas. Aí deixou de ser os líderes, começou... Mas não foi algo assim que a Adriana sentou numa cadeira e resolveu. Entendi. Não, sabe? Foi fluindo, foi acontecendo. E eu fui deixando fluir. E aí, hoje, sim, eu posso dizer que profissionalmente eu sou assim. Mas era mais uma coisa que eu procurei para mim e que acabou fluindo. Mas já era Deus fazendo o caminhar dele, né? Já era ele dizendo, Adriana, querida, por aqui, amor, ó. Calma que lá na frente tu vai entender, né? Que legal. Dri, e o que uma pessoa aprende numa escola de magia? Boa pergunta. Sabe que nunca ninguém me perguntou isso? Que engraçado, as pessoas ficam tão espantadas de existir uma escola da magia que elas até pensam, né? Então, eu acho que a primeira... Assim, 2 coisas regem uma escola da magia. Primeiro, o respeito com o universo. Então, tu começa de cara aprendendo o que é a natureza, o que é essa força divina, o que é esse contexto do universo, o quanto tu tem que respeitar isso. Então, tu começa entendendo os elementos da natureza que uma bruxa tem, ar, fogo, água, terra, que são os 4 elementos vitais, né? E o segundo é o autoconhecimento. Porque o que é bruxaria? É tu trazer a tua força da tua alma em algo. Seja uma poção, seja um ritual, seja uma oração, sabe? Não, seja acender uma vela. Mas é a conexão dessa alma. Então, o autoconhecimento, porque... Tanto que assim, vamos pensar nas bruxas de filmezinho. Tá? Vou pensar. Por mais que elas sejam do bem, elas têm que ter poder interno. Todas são muito poderosas, né? Tu não vê uma bruxa assim, ai, será que eu consigo? Tu vê a bruxa lá, cantando, entoando. Então, tu tem que aprender a conectar. Seja pro bem ou pro mal. Seja pro bem ou pro mal. E normalmente mais pro mal. Mas Mais é igual pro ao mal. ladrão, né? Amigo ladrão é mais poderoso que alguém do bem para pegar dinheiro. Opa! Entendeu? Né? Ele tem esse ímpeto. E eu acho que essa força... Então, autoconhecimento e respeito ao universo são... os 2 pilares. Aí, mediante a isso, tu vai aprendendo cada vez mais sobre ti e cada vez sobre a disponibilidade do universo em te ajudar. Porque o que é magia? É tu pegar a potencialidade que o universo tem a te dar e usar isso para ti. Só que tu é muito ensinada que tudo que tu faz reverbera 3 vezes para ti.
Por isso que a magia, claro, não vou dizer que não existe a magia que a pessoa faça o mal. Óbvio, eu não vou negar. Eu posso muito bem fazer uma escolha de pegar esses aprendizados e usar para outras coisas. Só que tudo reverbera de volta para mim triplicado. Sério? Eu também tenho que ter essa consciência. Isso a magia, qualquer escola de magia vai ensinar com toda a consciência. Por quê? Porque todo poder traz responsabilidade. E o poder da magia é de uma extrema responsabilidade. Agora, faz o bem, Claro. não tem nem o que dizer o quanto tu recebe de volta, né? Sim, claro, imagina. Fez sentido isso para ti da Super, escola? super. Porque eu fiquei imaginando, né? Qual é a ementa disciplinar? Não, daí tu começa, Claro, vai deve fazer ser. um ritual com corda. Daí tá, então tu pega a corda, que cor é a corda, para que serve, que lua que ajuda, qual é o tempo mágico, porque o ritual, a bruxaria, ela é feita de algum instrumento, uma alma, que é você, e um tempo mágico. Por que tempo mágico? Vamos dizer assim, ó. Ai, Adri, eu adoro me conectar com estrelas. Qual é o tempo mágico? À noite, À né? noite. Não vai conectar com estrelas no De- sol. de- Ai, Adri, adoro pegar sol na praia. Qual é o tempo mágico? O dia, né? Não adianta tu querer fazer isso num dia de chuva ou pegar sol à noite, não vai rolar. Então, tempo mágico, que daí uma bruxa estuda sobre o que é o tempo mágico, e vai muito da astrologia, onde está cada planeta, onde, né, o sol passando por que signo. Aí, com aquele tempo mágico, potencializa um ritual. Tô indo bem filosófica hoje, tô profunda não, aqui, tá né? muito legal, super. Mas eu tô dando bases teóricas da bruxaria. É, muito Mas legal. o tempo mágico, um instrumento, uma corda, uma vela, uma poção e uma alma. Tá, Isso faz uma bruxaria, entendi. entendeu? Claro, super. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. E Adri, então hoje você atende e que ferramenta você usa? Assim? Então, por exemplo, eu conheci seu trabalho, achei você lá no perfil do Insta lá. Tá. E aí, sei lá, eu tô com um problema, sei lá, tô vivendo uma crise existencial, tô me sentindo muito deprimida e eu vou pedir ajuda para você. Tá. E aí, como é que funciona? Então, funciona assim. A primeira coisa que a gente vai fazer é o mapa astral. Porque o que é o mapa astral? É como se fosse a tua digital da alma. Porque tu tem a tua digital do teu corpo, mas qual é a tua digital da alma? Qual é a tua essência? Quais são os aprendizados que tu veio ter nessa vida? Quais são os óculos que tu usa para olhar as áreas da tua vida? Isso é um mapa astral. Entendi. Fazendo o mapa, eu vou entender os teus desafios. Esse desafio é teu? Ou esse desafio nem é teu e tu está sofrendo pelos outros? Esse desafio é teu ou é dos antepassados? Porque às vezes eu vejo pessoas, né, muito... Daí vamos entrar em outras áreas, né, que é bem a tua área, mas vamos olhar se isso é teu. Isso é teu. Qual é a ferramenta que a Alice tem dentro dela para lidar com isso que ela está passando? A gente vai buscar dentro do mapa. A gente vai entender. Se necessário, a gente puxa um tarô e o tarô ajuda ainda mais a conectar com o teu campo e conectar com o que a tua alma tem de ferramenta para te ajudar. Às vezes, Liz, eu faço só um mapa e vejo que o meu caminhar com aquela pessoa é até ali. E encaminho para as outras áreas, para outras pessoas, porque eu entendo que cada alma é única e cada pessoa que pode ajudar aquela alma também é única. Isso para mim Sério? é muito importante. Olha que interessante. Se eu entender que eu consigo pegar na sua mão e traçar contigo uma jornada olhando mais para o mundo holístico, daí eu faço, que seria uma mentoria bem personalizada, baseada em quê? Em conectar você com a sua alma. Tá. Os momentos mais difíceis que a gente passa na vida é quando a gente se perde da gente mesmo. E quando a gente se conecta com a nossa alma, são os momentos que a gente está mais alinhado. E se eu vejo que a pessoa está desconectada da jornada dela, eu posso ajudá-la a conectar com sua própria jornada, né? Não quer dizer que resolve tudo, claro que não. Continua tendo problemas na vida, sem dúvida. Mas uma coisa é eu ter desafios, estando conectada comigo mesmo. Outra coisa é os desafios vir e eu já não estou conectada comigo. O olhar para a vida é muito diferente. Entendi. Você atende mais homens ou mulheres? Engraçado, até um tempo atrás eu diria, nossa, muito mais mulheres, como está mudando. Ai, que bom! Não, incrível isso. Tá Que aparecendo bom. muitos homens assim desse É. mundo holístico, adoro, Que né? legal! Mas claro que ainda é mais reinado por mulheres, né? Sim, Mulheres sim. têm mais esse lado, mas Sim. atendo bastante homens, tá? Bastante Que mesmo. legal! E qual que seria a principal queixa dos homens? Para o que eles mais te procuram? Depois eu vou perguntar das mulheres. Tá.
Então, na verdade, Liz, assim, os homens eles estão um pouco perdidos, sabe? Porque eles estão lidando com um momento muito diferente, né? Eles amam mulheres poderosas que estão procurando suas próprias jornadas. Então, assim, eles estão, tá, então como eu sou? Eu fico poderoso ao lado dessa mulher? Eu fico menos? Eu fico mais? Como que eu faço? Tá, eu acredito em algo mais, mas, poxa, eu tô num grupo de amigos, ninguém fala disso. Ai, que Eu me difícil. sinto sozinho. A mulher, ela tem um pouco mais de facilidade de falar um pouco mais sobre o que ela acredita, seja das crenças. O homem, ele mal fala, principalmente dele, né? Imagina um homem chegar para os outros e dizer que é bruxo. Imagina, Vamos imagina, não tem como. acabar com ele. Imagina ele dizendo, ai, gente, ai, ó, galera do futebol, tô em crise existencial. Já era, é banido. Então, quando ele vem, normalmente ele tá com essa busca dentro dele, dessa conexão, desse lugar dele. E é incrível, assim. Eu e meu marido adoramos terapeutizar juntos, assim, né? A gente adora estudar juntos. E ele foi num curso de uma palestra com uma sexóloga, né? Que eu acho isso o máximo. Daí ele tinha 28 homens. Quando ele voltou, ele falou uma coisa muito legal. Ele assim, amor, é muito legal tu ver 28 homens, todos casados, olhando para uma sexóloga e perguntando como eu posso fazer meu casamento ser melhor. Ai, que Isso coisa é linda. muito legal. É Coisa muito linda. legal, sabe? Sim. Não é o normal ainda da gente ver no dia a dia, Mas né? é tão bom saber que Mas isso já é tão bom. E ele chegou, então tem muitos homens nessa busca, tá? Principalmente se estão alinhados com a esposa. Por exemplo, eu nunca fiz o mapa de um solteiro. Olha, que interessante. Então, normalmente, o homem entra um pouco mais nessa busca se ele tem uma parceira que provavelmente está na busca também. Pronto, aí ela impulsiona ele. Agora, quando é o contrário, você percebe que é a mesma coisa? Por exemplo, se a mulher acredita e o homem não acredita, como é que acontece isso? Então, que é o mais comum. É o mais comum. Né? É o mais comum. A mulher né? querer desenvolver um lado espiritual, olhar para outros aspectos, né, que não seja do mundo objetivo e concreto, e talvez tenha um parceiro. Por exemplo, eu estou perguntando isso porque minha família é uma família de italiano, né? Rio Grande do Sul, lá, Itaqui, fronteira. Então, tem coisas, por exemplo, própria terapia, eles acharem terapia de psicólogo, essas coisas é besteira, rasgar dinheiro. Eles não sabem nem o que eu faço na minha profissão, entendeu? Imagina uma bruxa. Meu pai, vez em quando, olha para mim e fala, ô filha, quando é que tu vai trabalhar? Pai, mas eu tô trabalhando. Não, trabalhar de verdade, não com essas coisas. Não acredito. Sim. Olha, é bem desse tipo. Sim. Então, lá na minha família não é diferente. E eu acredito que é um pouco uma fatia representativa do que são os homens, né, na nossa cultura. Que são, o masculino é muito mais concreto do que o feminino, que é muito mais sensível. Mas tem toda a questão cultural, histórica, né? E eu acho que eu também tenho um marido que curte, assim, essas coisas mais sensoriais do mundo espiritual, é bem espiritualizado. Mas eu imagino o quanto seria difícil, por exemplo, ter um parceiro que acha que isso tudo é besteira. Sim. Que isso é tempo perdido, ou investimento perdido, ou que não vai resolver nada. Então, o quanto deve ser difícil para essa mulher também, né? Muito difícil. Primeiro, se você vê isso acontecendo, e como é que essa mulher chega em você? Tá. Então, assim, esse ano faz 29 anos que eu tô com meu marido. É bastante tempo. E nesse andar, assim, desses anos todos de casado, a gente estudou muito juntos. Não tem noção, eu acho que eu devo ter a maior quantidade de diplomas de terapia para casais. Sério? Ou de cursos para casais. Não tem noção do legal. quanto a gente faz. Porque realmente casamento não é fácil. Não. Não é simples, né? Não. E a gente trabalha junto nas empresas, a gente tem os 3 filhos, então tem que ter toda uma dedicação para fazer dar certo. E uma vez, teve um dos cursos que a gente fez, que eu lembro que eu achei muito fantástico a fala da pessoa. Ela falou assim, o casamento, as pessoas têm vários chamados durante a vida, sabe? Para passar de um cômodo para outro na vida. E desse cômodo por outro, ele passa por uma porta. Então, digamos que tu está vivendo a vida, tu tem um chamado, passa por uma porta e vai para um cômodo novo, né? Que são as evoluções, os crescimentos. Às vezes, no casamento, para que isso aconteça, os dois têm que passar pela porta. Se só um passar pela porta e o outro não passar, dificilmente o casamento vai dar certo. Às vezes, um vai primeiro,
Às vezes o outro demora mais, é claro, é normal, cada um tem o seu tempo, mas ambos têm que passar, porque se ambos não estiverem no mesmo cômodo, o casamento não vai para frente. Quando as pessoas me procuram, 90% teve um chamado. Um chamado, né? É assim, quer ver muito, eu atendo muitas empresárias. Como eu sou do lado empresarial, eu faço mapa astral de empresa, eu cuido de empresas também no lado energético. É muito comum as pessoas virem com condições financeiras muito boas. E elas vêm com o chamado espiritual, dizendo, Adriana, eu alcancei tudo o que eu queria. E eu não entendo, tem um negócio aqui, né? Aquele chamado. E aí, esse chamado espiritual, tu vais entender onde eu vou chegar no casamento. Tá. Nem sempre vem para os dois. E a mulher, ela tem uma tendência a responder muito mais rápido aos chamados que a vida traz. O homem, muitas vezes, ele fecha a porta. E muitas vezes ele não aceita esse chamado. Sim, pela própria cultura, né? Ele mesmo tem preconceito. Ele mesmo tem preconceito. E eu vou te dizer que, de tudo que eu vejo de casais, como eu atendo bastante casais, inclusive, até pelo fato de eu gostar muito dessa área, é uma das coisas que mais prejudicam o casamento é a diferença na fé. Ela faz toda a diferença, porque olha só, nós podemos ter visões diferentes, nós podemos ter ideias diferentes, jeitos diferentes, mas não podemos ter valores diferentes. Não dá. Os valores diferentes não sustentam um casamento. E Deus é um valor. Fé é um valor. Sabe? O mundo espiritual é um valor. De repente, um tem valor e o outro não tem. Existem pessoas que eu atendo que o marido não acredita em nada. Inclusive, a pessoa vem escondida. Porque ele não gosta que gaste dinheiro com isso, porque ele acha palhaçada, né? Teve um marido uma vez que disse, eu quero ver o diploma dessa guria. Que diploma que essa guria bruxa tem aí tem diploma. Quero ver da qual universidade que ela foi. Porque não acredita nisso, né? E isso com certeza balança muito o casamento. Só que assim, Liz, é complicado porque tu sabe muito bem que a gente não muda o outro. Quem dirá valores do outro? Sabe? Tem mulheres que conseguem ter a sua maneira. Eu já vi homens que não acreditavam em nada no início. Depois que ela trilhou uma jornada, eu vi o homem vir buscar essa jornada. Já teve homem que veio, eu quero fazer meu mapa, porque minha mulher fez o mapa há um tempão, depois fez a mentoria, a galera está muito diferente, eu quero entender. Já teve, então teve. A mulher passar e depois trazer o homem por essa porta. Mas a maioria não é assim que acontece. E ela dificulta bastante o relacionamento amoroso por ter esses valores tão diferentes. Até porque, assim, quando tu tem um chamado espiritual e tu tem uma conexão holística, tu acaba tendo rituais diários com isso, de orar, de fazer um diário da gratidão, de ter esse movimento. Traz para o teu dia até a tua fala. Tu entende? Tu começa a ter uma fala diferente, a incluir um Deus, um universo, ou o que é que seja. E isso a pessoa que está ao teu lado percebe. Não é uma coisa, uma mudança que não é perceptível fora de ti, né? Então, eu realmente acho que valores diferentes é uma das coisas que mais atrapalha casamento. Sim, e um movimento talvez muito comum das mulheres nesse sentido, né? Quando não são apoiadas pelo seu parceiro, é reprimir esse desejo. Então, se eu tenho muito desejo de desenvolver o meu lado espiritual, né? Mas tem um parceiro que acha que isso é perda de tempo, é palhaçada... A tendência da mulher é o quê? Reprimir isso, né? Porque e aí é que tá o problema. Porque isso vai sair de um jeito atravessado, entende? Ela vai... E é aquilo que eu sempre falo, né? Aquilo que a gente reprime não deixa de existir. Um desejo, um anseio de uma alma. Se você não vive, né? Se você não coloca aquilo no mundo, se você não atua com aquilo, você vai reprimir. Só que reprimir não quer dizer que deixou de existir. Ele vai para um lugar, né? E esse lugar, ele fica lá, pulsando. E uma hora isso vai sair. Pode sair até numa conversão no próprio corpo, numa doença, por exemplo, num sintoma, né? Sim. Então, eu acho, não só acho, né? Eu vejo isso também acontecendo com as pessoas que eu trabalho e como é comum isso. De a gente não poder viver e externalizar esse desejo de conhecer o espiritual e se desenvolver. Bom, essa é só uma questão, né? Mas pode ser qualquer outra. Às vezes uma mulher também que quer trabalhar fora e não consegue. Que quer ter uma profissão e não consegue, que quer sair com as amigas e não pode. Então, vai rever esse casamento. Não, mas não só o casamento. Engraçado, né? Mais do que um homem que reprime, nos meus atendimentos, tá? Digamos, né? Que o tipo de mulher que eu acabo atraindo na minha vida.
muito mais elas são retraídas pela educação que tiveram. Eu tenho mais mulheres que se reprimem não por causa de maridos, mas por causa de educação que tiveram muito restritas. Não fala isso, não acredita nisso, não faz isso. Isso impacta muito as mulheres também, sabe? Essa ideia que nós duas temos, assim, de que a nossa família não acredita muito no que a gente faz. E mesmo assim a gente consegue fazer, não porque é fácil, porque todo mundo quer apoio de pai e mãe. Claro. E não ter é difícil. Super. Mas a gente mesmo não deixa de fazer, de realizar os nossos sonhos, né? Isso eu não vejo com todas. Eu não vejo com todas, tá? É difícil, assim, bater de frente com a família de origem, do que tu foi educada, do que tu foi colocado para acreditar. Lembra que eu te falei? Um apoio para ser empresária é fácil. Claro. A sociedade apoia. Um apoio para ser bruxa. Aceitar. Não tem? Não vai vir Vai de te lugar internar, nenhum. né? Vai te internar, bem assim. Que ótimo. Bem assim. E é mais difícil, entendeu? Então, eu vejo esse lado holístico bem reprimido pelas educações que a gente tem. A gente tem um país muito católico, né? Se a gente for pensar, a própria questão da nomenclatura da bruxa, né? Quem eram as bruxas lá na nossa ancestralidade? Eram as mulheres sábias, eram as curandeiras, eram as mulheres que eram consultadas para resolver os problemas, né? Tanto um problema de saúde emocional, quanto um problema de justiça. Eram elas que tinham, se eu não me engano, né, até onde eu sei, eram elas que, então, tinham essa voz da sabedoria e esse lugar de suposto saber, né, nesse momento da história. Só que elas tinham tanto poder que a Igreja Católica, então, resolveu tirar isso delas, né, e começou a queimar as bruxas, né. Acho que uma das mais famosas que a gente conhece é a Joana d'Arc, né. Sim. Foi uma grande bruxa queimada na fogueira. E aí, então, a gente carrega isso até hoje. Tanto é que lá na Disney, as bruxas são todas malvadas. Sim. Mas é só uma distorção da essência do que é ser uma bruxa. Que é, como você falou, uma mulher que é conectada, né? Sim. Sabe que eu trabalho com... Eu tenho grupos terapêuticos de mulheres, né? E eu faço um trabalho com aquele livro da psicanalista junguiana, que é a doutora Clarissa Pinkola-Estés, que é o Mulheres Correm com os Lobos. Adoro. Dentro desse livro, o terceiro conto que a gente trabalha é o conto da Vasalisa, que é um conto russo. Que é a história de uma menina que está perdendo a mãe morre e deixa para ela uma bonequinha, que representa, na verdade, é uma passagem, né, matrilinear. Ela passa para a filha e ela diz para a filha: tá vendo essa bonequinha? E a bonequinha está vestida igual a ela. Você vai levar ela sempre com você. E quando você tiver alguma dificuldade ou algum momento difícil, você conversa com ela e pede ajuda para ela. Então, é a bênção da intuição que a gente recebe da nossa mãe, né? E aí a história é que aí esse pai casa com uma madrasta que tem 2 filhas e começam a judiar dela, fazem um plano para matar a Vasalisa, porque a Vasalisa é uma menina muito boa. Ela é boa até demais, né? Que tudo que elas judiam dela, ela é muito submissa, mas ela é a boazinha. Que diz muito dessa jornada da mulher que começa como boazinha, tentando agradar todo mundo, às vezes passa a vida inteira assim, né? E precisa se apropriar, então, dos seus desejos, né? Não mais do querer corresponder à expectativa dos outros. E elas mandam a Vasalisa ir até a casa da bruxa, no meio da floresta, pegar fogo, porque eles vivem num lugar na Rússia, né? Gelo. Aí elas desligam o fogo da casa e dizem: você tem que ir lá no meio da floresta. Mas elas tinham a certeza que a bruxa ia matá-la, que é a Baba Yaga. E aí, então elas sabiam que era um plano infalível, né? Porque, imagina, a Baba Yaga, a bruxa poderosa da floresta e tal, e assim ela vai com a bonequinha, e tem todo o percurso que ela vai na floresta, a floresta subterrânea, que representa esse mergulho no nosso self profundo. Então, eu trabalho com os contos dessa maneira, né? Tudo que aparece no conto representa aspectos de uma mulher, da psique de uma mulher. Então, a gente vai fazendo essa elaboração. Mas essa bruxa, quando ela chega lá, a gente aprende muito com ela. Muito com ela, muito. É um conto maravilhoso, assim, porque a bruxa dá a ela 8 tarefas, que ali são tarefas tipo cozinhar e lavar para a bruxa, limpar a casa, separar o milho mofado do milho bom, as sementes de papoula do estrume. Só que tudo isso são tarefas psíquicas para a mulher ir se apropriando da sua natureza selvagem, da sua megera selvagem. Porque todas nós temos um aspecto megera, que é representado pela Baba Yaga. E trazer essa Baba Yaga à tona, né? Confrontar essa megera, a gente não quer, a gente foge, porque a gente quer ser a boazinha, a gente quer ser aceita e amada por todo mundo. E aí, o que a gente faz com a nossa bruxa? Com essa sabedoria interna, com esse oráculo, com isso que nós temos, toda mulher tem dentro de si, mas que não nos é permitido acionar.
a gente não confia nem na nossa própria intuição, que é aquilo que a gente tem de mais essencial lá dentro, falando e dando direções para a gente nem consegue reconhecê-la mais, a nossa intuição e a nossa percepção. Então, é muito legal essa história. E foi aí que eu também comecei a me relacionar melhor com esse meu aspecto bruxa, né? No livro ela fala que é a nossa megera selvagem, esse nosso aspecto que está lá, que tem tanta força e tanta potência, que pode tanto destruir tudo, mas como pode construir tudo, né? Basta que a gente escolha o que fazer com ela. O que a gente não pode é simplesmente não querer encará-la. Porque ela é um aspecto de toda a psique de toda mulher, né? Perfeito. Então, perfeito. A Baba Yaga, quando eu olho para você, eu lembro da Baba Yaga. Eu não li esse conto, mas eu vou ler, achei super interessante. É muito maravilhoso. E assim, tem um conceito também da Escola da Magia que eu não trouxe, mas que é bem interessante e que eu trago muito na minha rede social. Seja onde eu falo, nos meus vídeos, eu sempre trago. O tamanho da tua luz é o mesmo tamanho da tua sombra. A gente sonha, né? Tem uma luz enorme, uma sombra pequenininha, isso é evolução? Não. A evolução, saiba que não importa o quanto tu evoluiu, metade de você é luz e metade é sombra. E quanto mais isso for aceito, principalmente dentro da escola da magia, mais poderosa tu és. Sim. Né? Tem uma frase que meu mestre espiritual fala que para mim é perfeita. Use como mestra a tua sombra, mas como guia a tua luz. Porque a tua sombra, esse teu lado, né, que muitas vezes não é a queridinha, esse teu lado pode te dar ensinamentos incríveis, mas não pode te guiar. A guiança tem que vir da tua luz. Tem um filme, a Disney, de vez em quando, ela faz, não é só Bruxa Malvada, né? Tu já viu o Panda Vermelho? Já vi, maravilhoso. Gente, o dia que eu vi aquele vídeo, eu não acreditei que eles estavam falando desse assunto, porque aquilo ali é a sombra dentro dela. Sim. E quando eu vi aquelas mulheres todas, né, antes dela, reprimindo a própria sombra, Exato. e ela lutando para aceitar a própria sombra. Plutão está em Aquário. Isso quer dizer que a nossa sociedade está revendo padrões. A nossa sociedade está fazendo padrões você diz agora, fora da caixinha. Tu entende? Por exemplo, digamos que aquela menina é um Plutão em Aquário, porque ela pegou a própria sombra e usou como ferramenta para ela. Seja para se divertir, seja para ganhar dinheiro no colégio, seja para aceitar quem ela é. Ela não queria se livrar daquele pedaço dela. Tu entende? Isso é ser fora da caixinha. E tu falou das bruxas serem perseguidas e muitas vezes é porque elas eram a diferente. E ser a diferente não é fácil. Não, tanto tem que preço, né? Eu sou bruxa, mas eu não entrei numa caixinha de bruxa. Eu uso roupinha patricinha, eu dou workshop de dinheiro, eu adoro ajudar pessoas a ganhar empresária, dinheiro. Uma bruxa empresária. Não é ser uma bruxa porque acredita, é uma bruxa que vive a bruxaria, que faz bruxaria em toda noite de lua cheia. Mas eu luto contra as caixas. Tu entende? Sim. Não precisa ser caixa. Ai, bruxa é aquela que mora no meio do mato, que vive com a roupa zen, paz e amor. Não. Não, a bruxa tá ali, olhando para dinheiro, ganhando dinheiro dentro de uma empresa. E sim, é noite de lua cheia, para tudo. Tá lá na minha agenda do Google, o dia de ritual, o horário da lua, fazer ritual. Olha só, tanto tem lá um relatório financeiro, uma reunião com a diretoria empresarial financeira, como tá lá, ritual de lua cheia, poção de aquário. Eu nunca nem tinha pensado nisso, falando aqui, é que eu tive esse insight. Tudo na mesma agenda, tudo junto e misturado, né? Então, isso é, sim, botar luz e sombra. Nem todo mundo gosta, né? Não, porque é isso que você falou também, a gente aprendeu que a sombra é feia, né? E que a gente não pode trazer ela à tona. A nossa megera, a nossa bruxa tem que ficar lá. E, na verdade, a gente perde força quando a gente faz isso. A gente precisa se apropriar de tudo que nós somos, né? Do bom e do mal. Acontece que a gente acha que o mundo ele tá cindido entre o bem e o mal, né? Só que o bem e o mal está dentro de todo mundo. Todo mundo tem o bem e o mal. Esses dias eu estava fazendo um workshop de alguma coisa. E aí o meu professor entrou na sala lá e ele perguntou assim, quem aqui teria a coragem de matar uma pessoa? Aí, obviamente, ninguém levantou a mão, né? Aí ele falou, eu vou fazer uma pergunta diferente dessa agora. E se você estivesse chegando na tua casa agora
e a pessoa que você mais ama, os teus filhos, né? Um deles estivesse sofrendo risco de vida e para salvá-lo, você tivesse que matar alguém. 100% das pessoas levantaram a mão. Então, todo mundo é capaz de matar. Sim. Só depende do contexto. Sim. E aqui a nossa visão muito romantizada do mundo, a gente acredita que não, que os maus estão de um lado, né? Os vilões estão do lado e os bonzinhos estão do outro. E aqui a gente se perde, se atrapalha muito. Muito. Porque quando a gente olha pra gente, também a gente não quer ver o lado mal, o lado sombra. Eu acho que de tudo, assim, meu Deus, milhões de mapas astral que eu já fiz na vida, né? Eu acho que 80% dele foi entregando a aceitação para as pessoas. As Olha. pessoas têm uma idealização de quem elas queriam ser, uma idealização de quem as pessoas esperam que elas sejam. E o mapa é justamente para te entender quem tu realmente é e aceitar quem tu és. Tem uma coisa no mapa que eu chamo tripé, que é o tripé mesmo assim, né, para ficar, que é a essência da pessoa. São 3 palavras que é daquela pessoa única. Nem sempre são 3 palavras boas. Às vezes tem uma delas que a pessoa, mas não quer, é ela. E quanto mais ela fugir daquela palavra, Sei. mais ela vai estar fugindo dela. Eu sempre trago que as pessoas são um ser integral. Nós somos um ser inteiro, completo, com luz e sombra. Tu não tem como ser só luz, tira um pedaço de quem tu é, porque a sombra faz parte de quem tu é. Tanto que, assim, que eu mais me apaixono na astrologia é justamente tu entender o que tu tem que aceitar, que é teu, e o que tu pode mudar. Porque assim como as pessoas pegam muitas dores que não são delas, Liz, sofrem muito. Eu olho o mapa e digo, cara, isso nem é teu. Eu já vou lá e já busco da onde vem aquilo, sabe? E assim como elas têm, elas também custam aceitar pedaços delas. E ninguém é feliz sem ser inteiro, achando que falta um pedaço de si, né? E eu vejo assim que a astrologia é uma ferramenta incrível para te entender a pessoa como inteiro, como um ser integral, como a conexão dela, sabe? E não tem noção do quanto é comum eu ouvir assim, meu Deus, Adri, a vida inteira eu odiei isso em mim, então isso é um valor, sou quem eu sou. Ou então eu consigo mostrar o outro lado daquela palavra que ela achava que era tão ruim, porque nenhuma palavra só tem coisa ruim. Exato, né? muito bom. E aí isso é algo que é muito, muito comum eu Olha, ter. interessante. E com relação à astrologia, que você falou agora dos teus mapas. Primeiro, também existe uma escola de astrologia, curso, as pessoas também estudam e também tem diferentes. Também você pode escolher um bom, um ruim, um que é longo, curto, também é assim. Também é assim. Hoje tem várias professores de astrologia. Eu faço, né? O meu mestre é Sandesh Ferrari. Ele é tarólogo, ele é astrólogo e ele é o fundador da Universidade Carvalho das Pedras. Então, eu escolhi um mestre que tem todas essas áreas. Nunca fui apaixonada por astrologia. Não? Na verdade, nunca gostei de astrologia. Meu Deus, mas... Eu era aquela pessoa que não lia os signos na Capricho. E o que te levou? E você é uma ótima astróloga. O que acontece? Eu não me identificava com o meu signo solar, que era Escorpião. Quando eu ia ler, vingativa, né, ciumenta, possessiva, rejeitando a sombra. Mas é que eu não era isso. Entendi. Porque Escorpião não é só isso. E eu olhava aquilo e dizia, eu não sou. Então, signo não funciona. Aí, quando eu tive a minha primeira filha, tranquila. A mãe que eu queria ser foi a filha e a mãe que a minha filha precisava combinou. Então, eu queria ser uma mãe assim, ela queria aquela mãe assim, perfeito, foi fácil. Chegou a segunda. A mãe que eu queria ser não combinou com a mãe que a minha filha precisava. E aquilo me tirou do eixo. Falei, mas gente, como assim eu não consigo ser mãe dessa menina? Eu não consegui entender. Aí me disseram, faz o mapa astral dela. E quando eu fiz o mapa astral da minha filha, e eu pude entender a minha filha e entender por que eu agia diferente com ela. A minha primeira filha tem lua em Libra, então é muito fácil filosofar e eu adoro. A minha segunda tinha lua em Leão, porque lua no mapa da gente é o que a gente precisa na mãe. E a lua em Leão é uma pessoa que tem um ralo sem fundo de atenção, sabe? E eu não dava conta daquela menina. Daí eu fui entender quem ela era.
Aí eu aprendi o que era astrologia. Porque então, aquele signo lá, aquilo lá é Não signo, é não é signo, astrologia. exato. Uhum. Aí quando eu entendi que eu tenho os 12 signos no meu mapa e que Escorpião é um deles, onde está o planeta Sol. Mas, por exemplo, os meus valores, a minha Vênus é em Libra. Então, eu adoro esse lado libriano, por isso que a comunicação, eu tenho uma voz mais doce, não tenho assim, porque o escorpião dá nos dedos. Eu já não tenho isso, porque nós somos uma composição, todo mundo tem os 12 signos, todo mundo tem os 12 signos. E quando eu entendi isso, aí surgiu uma paixão. Então tá, então vou fazer um curso desse bicho. Liz, olha que eu sou uma mulher inteligente, mas tu não tem noção. O primeiro ano, aprendi nada. É muito difícil, Dri. Todo dia eu ia embora e dizia, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aprendi nada nisso aqui, eu não entendo nada. Mas dizia, não desiste, calma, não desiste. Aí no segundo ano, foram 3 anos, tá, amiga? E agora eu tô fazendo mais 2 anos, eu tô com 5 anos já de curso. Porque não para. A astrologia, ela tem 5.000 anos, né, de estudos. Então, tu tem muito a aprender com ela. Cada vez eu aprendo mais. Aí, no segundo ano do primeiro curso que eu fiz, sabe daquele dia que ele fala uma coisa e tu fala... Parece que desvenda. Eu sei isso! Aí, daquele dia em diante, é que eu vi que não, realmente eu me conectei. E hoje eu sou apaixonada pela astrologia, acredito na astrologia, vivo pela astrologia, mas não foi amor à primeira vista, não. Foi por necessidade que chegou ao meu caminho. Então, eu fiz um mapa astral com você ano passado, e uma das percepções que eu tive foi o quanto você é uma astróloga diferente. Eu já tinha feito outros mapas. Sim. E foi muito interessante ver como que você consegue integrar tudo. A tua percepção, a tua sensibilidade, esse teu olhar para o mundo espiritual, para a pessoa que está ali do outro lado, junto com o que aquele mapa está te mostrando, assim. Eu achei muito interessante a tua habilidade em integrar tudo isso e entregar algo diferente. Isso é muito legal. Isso só teu mesmo, né? Muito, muito bom. Então, essa semana eu fiz um mapa de uma... Acho que ela era de São Paulo. Daí ela falou assim, olha, eu já fiz 6 mapas. Ela falou, gente, até famosa, que ela fez um mapa. Daí eu falei, nossa, pressão, né? Eu falei, gente, ela disse, mas eu quero teu jeito de falar, eu quero fazer um mapa. Eu disse, não, vamos lá, né? Daí no final perguntei para ela, justamente isso. Ela disse... Eu acho que tu conseguiu trazer um linguajar, a resposta dela. É, diferente. Ela, assim, apesar de eu ter feito tanto mapa, acho que eu nunca aprendi tanto sobre o meu mapa com essa linguajar mais prático, mais realista, mais conectado comigo. Aí se tu perguntar assim, Adri, diz exatamente o que tu faz, eu vou dizer assim, ó, eu sou uma alma que me conecto com outra alma. Ponto. A astrologia, o tarô, a bruxaria são ferramentas. Entendi. Tu entende? Para mim, o que importa não é eu ler o teu mapa. É eu me conectar com a tua alma e pegar ferramentas naquela que nem uma astrologia e entregar coisas que possam te ajudar. Eu acho que isso me resume. Por isso eu não fico tão presa. Entendi. Entendeu? Talvez por isso que tu fala, tu junta tudo, porque eu não fico presa. Se eu disser, eu sou uma astróloga... Eu tô presa à astrologia. Muito legal isso. E eu não me sinto presa a nada. Porque é nítido no teu trabalho que você é isso mesmo, assim, que você consegue integrar e você vai seguindo a tua percepção no trabalho e vai ficando muito profundo, né? Então, é bem diferente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha bastante com esses campos energéticos. Sim. Qual que é o maior cuidado que a gente tem que ter com isso? Vou te perguntar porque eu tenho ouvido muito isso sobre o meu trabalho, né? Tá. Então, ano passado eu fiquei bastante doente e vou perguntar isso porque obviamente vai me ajudar. Vou aproveitar aqui e fazer uma consulta, mentira. Mas eu fico imaginando também quantas pessoas que podem se beneficiar disso. Sim. Então, ano passado eu andei adoecendo, esse ano também. E é engraçado que todo mundo que chega e percebe que eu tô doente, fala assim, certamente tem a ver com o teu trabalho, né? Porque o teu trabalho é muito denso, o teu trabalho é muito pesado, o teu trabalho é muito profundo. E, às vezes eu ouço aquilo e falo, mas por que as pessoas acham? Obviamente eu percebo que eu estou tão dentro do meu trabalho, eu estou tão imersa nisso, que eu não percebo essa diferença da energia, né? Não consigo, aqui a energia é muito mais densa ou pesada do que aqui. É meio que eu tô ali, entende? Sabe aquela coisa o peixe não sabe que está no oceano porque ele está dentro do oceano, né? Então ele acha que o mundo é aquele. Então, nesse sentido, eu nunca aprendi
nenhum trabalho energético. O que eu estudei, o pouco que eu sei sobre isso, é que sim, nós temos os nossos chakras, nós temos um corpo físico e um corpo emocional e um corpo energético. E o que eu sinto às vezes é isso, assim, eu sinto às vezes que a minha energia tá ruim ou a minha energia não tá boa, mas que tem a ver também com o meu estado emocional, eu acho que tudo meio junto. Mas eu fico pensando, primeiro eu queria perguntar para você, como que isso acontece? Então, se eu estou aqui num ambiente com pessoas, automaticamente essa troca entre as energias, ela já acontece? Então, se eu estou conversando com você, já existe uma troca? Ou não? Ou precisa ter uma outra conexão? E como é que nós, pessoas comuns, podemos ter um pouquinho dessa percepção para que a gente possa, então, eu, por exemplo, agora comecei a ficar mais presente para isso. Então, eu quero entender como é que eu posso também me cuidar energeticamente para que eu possa me fortalecer cada vez mais e fazer o meu trabalho cada vez melhor, sem talvez ter que entrar num sofrimento profundo também para ajudar as pessoas que eu quero ajudar no meu trabalho. Tá. Ficou clara a minha pergunta? A tua pergunta ficou clara, mas tem várias perguntas aí. Tá. Várias linhas diferentes. Vamos começar do início do seguinte. Quando tu vai na academia, o músculo que tu exercita é o músculo que vai estar mais trabalhado e que vai te trazer mais força. Sim. Então, proteção é um músculo. Uau, nunca tinha ouvido isso. Nunca tinha ouvido isso. Quanto mais tu trabalhar a tua proteção, mais forte ela vai ficar. Então, tu não trabalha ela hoje, ela é um músculo fraquinho. Entendi. Por mais que, agora eu estou protegida. Tu vai na academia uma vez e o músculo ficou bom? Claro que não, a vida toda. Tu vai trabalhar, e vai trabalhar, e vai trabalhar. Até que vai chegar uma hora, por exemplo, que, eu não fui para academia hoje, teu músculo não perdeu a força. Então, hoje eu esqueci de me proteger. Porque tem técnicas de proteção, daí é outro assunto. Eu esqueci de me proteger e eu fui no meio de um lugar com muita energia. Não tem problema. O teu músculo de proteção está tão fortalecido que não vai te atrapalhar. Entendi. Entendeu? Agora, até ele estar nesse estágio, sim, tem que fazer todo dia que nem escovar dente. Ponto. Como é se proteger. Agora eu vou explicar outra coisa que tu falou. Todos nós temos ao nosso redor um campo vibracional. Hoje ainda eu gravei um vídeo e falei, queria tanto assim, se Deus chegasse, Adriana, pede um pedido aí que eu atendo, eu diria, Senhor, deixe que as pessoas enxerguem as energias. Porque isso ia mudar tudo. Olha. Ia mudar tudo. Tu ia poder ver as coisas, então a gente já sabe que as pessoas que vão ver esse podcast já vão estar mais conscientes disso. Todo mundo tem um campo vibracional. Isso é física quântica. O planeta tem o campo gravitacional ao redor dele e cada ser humano tem o seu campo. Nós, do mundo holístico, chamamos isso de aura. E o que acontece? Ali está toda a tua vibração. Você, Liz, você não é o que você pensa, ou o que você fala, ou o que você sente. Você é o que você vibra. Quando eu nunca te vi na vida, tu nunca abriu a boca, eu não sei o que tu pensa, e tu entrar por uma porta, eu posso olhar para te dizer, não fui com a cara. Por que eu faço isso? Porque eu senti o teu campo. Não o que tu pensa, nem o que tu fala, nem o que tu sente. Nós somos o que vibramos. E como? O que eu vibro? Aí sim, o que tu pensa constantemente, o que tu sente todo dia, que daí tu vai montando um campo vibracional ao teu redor. Esse campo, ele pode ser mudado a cada 3 meses, que é o tempo de Mercúrio dar a volta ao redor do Sol. Então, a cada 3 meses a gente tem chance. Por isso que há mudanças de hábito, mudanças de jeito de pensar. Não é mudei uma vez. Tu tem que ter uma constância para o teu campo mudar. Se eu tenho o meu campo ao meu redor e tu tem o teu, e a gente agora estamos aqui próxima, com certeza absoluta, meu campo toca o teu. Às vezes, de cara, tu fala assim, nossa, já me dei bem com essa pessoa, gostei dela, né? A frequência do campo encaixa. Tem gente que de cara tu fala, nossa, meu Deus, não quero nem olhar para essa pessoa, porque o campo, a frequência não bate. Beleza, vários pontos aí, todo mundo tem a sua frequência, encosta. Tem pessoas que invadem o nosso campo. Por quê? Porque nos admira demais, porque nos ama demais, porque nos odeia demais, porque a gente abre o campo por amor, por ódio, por raiva. Vários motivos permitem com que as pessoas invadam o nosso campo ou nós invadimos o campo do outro também. Quanto mais protegida eu estou,
mais esse meu campo está fechado. Eu quero que tu imagine uma bola de luz ao meu redor. Tá. Essa bola pode ser uma bola de sabão, onde qualquer pessoa que encoste, estoura. Tora. Pode ser uma bexiga de balão, aonde para estourar tem que ter um alfinete ou uma coisa pontiaguda. Ou pode ser uma bola de futebol, que não é qualquer um que vai estourar. Entendi. Isso é tu malhar o teu campo da proteção. Entendi. Então, o quanto tu vais me afetar depende do meu campo. Por que se eu tenho uma bola de futebol e mesmo assim eu posso abrir meu campo? Claro, por que vai abrir esse campo? Quando frequências vibracionais batem. Então, por exemplo, por amor às pessoas que você atende, você muitas vezes se identifica com as dores dela e abre o campo. Então, você, além de ter que malhar o seu campo, ter técnicas de aumentar esse campo de proteção, tu tens que entender que tu não ajuda alguém que se atirou da ponte se atirando também. Entendeu? Porque por amor, por frequência vibracional, tu tem empatia com essa pessoa, abre o teu campo e aí ela invade. E sabe, as pessoas que mais sugam nossas energias ou entram e invadem o nosso campo são os que mais nos amam. Qual é a mãe que um filho não invade o campo? Não existe, né, amiga? Não existe. Não tem como. Tu é capaz de dizer, filho, leva toda a energia, mamãe deixa, pega pra ti. Né? Claro que a gente entrega, não é uma coisa assim que, ai, é inveja, é ódio. Não. Existem várias maneiras, sabe, da gente abrir. Então, temos esse campo sim se conecta, inclusive um lugar tem campo. Às vezes não é só pessoas, às vezes até um lugar tem o próprio campo dele. Aí eu posso entrar nas formas pensamentos que as pessoas tiveram lá, aquilo vai agregando, entra nas paredes, mas eu já filosofaria demais. Aí nunca mais sou convidada para um podcast. Então vamos ficar no campo das pessoas, ou de um espaço, ou de um lugar, né? Mas sim, tem técnicas de proteção. E sim, na verdade, Liz, quanto mais tu entender o que é essa tua conexão, o que é empatia, o que é esse amor que conecta, e que ele não seja para a invasão de campo, e que ele seja para a guiança. Faz sentido para ti? Sim, muito. Porque é ali que a gente abre o campo, sabe? Tu ajuda o outro quando... é isso, tem que estar muito presente para isso. Tem. Né? Por isso que você fala do exercício. Porque é o Sim. tempo inteiro, né? Você não pode ir lá, você tem que estar aqui no seu lugar, presente para isso, mas conectado com quem está ali na tua frente. Perfeito. Quanto mais conectada contigo mesmo tu estiveres, menos tu vai abrir o teu campo. Quanto mais na tua essência tu tiveres conectada contigo, menos tu vai abrir o campo. E outra, o teu corpo físico é um alinhado da tua jornada. Ele tem mais intuição do que a tua mente. Então, por exemplo, use ele a teu favor. Eu tenho alguns acordos com o meu corpo. Posso ser meio maluquice aqui? Óbvio. Tá, então bora lá. Momentos maluquices, Adriana Mota. Eu faço alguns combinados com ele. Quando eu permito, quando por algum motivo eu me perdi, porque é orar e vigiar o tempo inteiro, eu me perdi energeticamente, eu sinto uma fisgada na nuca. E é batata. Sério? Se eu tô no lugar, a minha nuca deu uma fisgada, eu já entendi que eu abri meu campo. Eu dou um jeito, saio daquele lugar, pego uma poção mágica, uso, aumento a minha oração. Eu saio do espaço, vou lá, me concentro em mim, fecho o campo e volto. Porque normalmente, como eu tenho muita prática disso, eu nem preciso fazer muito campo. Mas quando o meu corpo me avisa, eu já entendi que de alguma maneira, por algum motivo, eu abri o campo. Aí tem outras maneiras, tem outros combinados com o meu corpo. Se eu sentir algo, um frio na barriga, eu entendi que eu estou fazendo esse percurso. Porque o teu corpo, ele tem a intuição mais aguçada que a tua mente. Então, se a gente acha que a intuição, eu tive um sexto sentido. Não, primeiro vem o corpo. Se tu prestar atenção no teu corpo, tu não tem ideia do quanto tu vai poder antecipar coisas ruins que te acontecem. Olha que interessante. Faça combinados com ele, né? Fecha o campo antes de entrar e combine com ele. Se eu abrir o meu campo, eu quero sentir isso. Tá, como se fosse uma autoprogramação mesmo. Com certeza. Você se programa para aquilo. É isso aí. Olha que interessante. É isso aí. Dri, se você fosse falar algo para as mulheres, hoje, assim, para nós, tá? Tá.
que você acha que nós, mulheres, mais negligenciamos hoje desse mundo sensorial, assim, que você acha que é fundamental? Por exemplo, no meu trabalho, lá nos grupos terapêuticos das lobas, eu vejo o quanto a gente se desconecta de nós mesmas. Sim. Então, aquilo que a gente tem, talvez, de mais importante na nossa essência, a gente negligencia e deixa de lado e vai se desconectando. E quando a gente vê, chega num momento da nossa vida que a gente olha, tá, e aí? O que eu estou fazendo aqui? Totalmente me sinto vazia internamente. Sabe aquele momento da crise existencial que na mulher vem ali entre os 35 e 40 anos, né, geralmente? A mulher normal, porque eu já tive umas 40 dessas na vida. Eu também, desde os 18 anos que eu tenho isso. Faz tempo, Não, é que a gente é meio atípica. Então, Dri, se você pudesse olhar assim para o nosso contexto atual hoje, né? E eu me incluo nessa, assim, por exemplo, eu sinto que meu corpo está me chamando para cuidados. Você falou uma coisa muito legal, né? Dessa coisa de eu tenho que estar presente, fazer combinados com o meu corpo, e imediatamente eu pensei, bom, para isso eu tenho que estar muito centrada. E o quanto a meditação me faz falta para eu me centrar, né? Então, faz muito tempo. Eu fiz um curso de meditação transcendental na Itália em 2013. Aí, eu e o Bruno juntos. E durante muito tempo a gente praticou e algum tempo já a gente largou, sabe? Eu acho que desde a pandemia, que a gente teve um luto muito severo, as coisas saíram muito do lugar e a gente não retomou isso. Mas, por exemplo, eu percebo o quanto me faz falta. Muito. Porque me deixava muito centrada, muito voltada para mim. E eu sei que se meu corpo está adoecendo é porque a minha alma está gritando e eu não estou ouvindo, né? Então, se você olhasse para essas mulheres, para nós mulheres hoje, assim, o que você diria? O que é fundamental para que a gente possa reconectar? Ficar atenta, sabe? Que é assim, que você olha e diz, uau, como isso pode ser tão benéfico, saudável, potente para nós mulheres, mas que a gente talvez tenha se perdido. Tá. Vou contar uma história para responder. É ótimo. Eu sou apaixonada pelo tarô. Falei para você que a astrologia foi uma coisa que eu não tinha paixão, que eu amei depois. O tarô não. O tarô sempre foi minha paixão, né? E o tarô tem os arcanos maiores, que são arquétipos. E cada carta representa um arquétipo. Tem uma carta chamada a força. É um arquétipo da parte mais feminina. É o arquétipo dessa intuição, desse instinto feminino. E aí, ela é uma figura de uma mulher abraçando um leão e com a mão dentro da boca do leão. Eu sou encantada por essa carta porque mostra um domínio, né? Então, assim, quando a mulher nasce, Deus fala para ela assim, amor, eu vou te dar um presente. Você vai ganhar um bichinho de estimação de um leão. Um leão bem pequenininho, um filhotinho de leão. Só que é o seguinte, ele tem que estar contigo 100% da tua vida ao teu lado. Você nunca vai poder se afastar. E ele vai ficar contigo até o dia que tu morrer. Esse leão vai significar a tua vida. Aí, ok. Existem algumas mulheres que pensaram assim, eu tenho um leão? Gente, esse bicho vai crescer? E quando esse bicho crescer, o que ele vai fazer? E se ele morder alguém? E se ele me comer? E se ele morder as pessoas? Ele é brabo? Ele vai ficar grande? Eu tô morrendo de medo, então foi o seguinte, eu vou aproveitar que ele é pequeno, eu vou botar numa jaula. E aí, com esse leão na jaula, ele vai viver a vida ao meu lado, como Deus falou, só que enjaulado. Então, não tem perigo de nada que ele possa fazer de mal. E essa mulher passa uma vida inteira carregando uma jaula. Ela vai puxando aquele leão aonde ela tem que ir. E aquele leão, quanto mais pesado e maior, mais difícil essa jaula é. E essa mulher vive aprisionada, porque aonde ela for, ela tem que ter forças para carregar uma jaula. Sem contar o medo desse leão se soltar, né? E talvez algumas mulheres pensaram assim, o quê? Tu está me dizendo que eu tenho um leão de bicho de estimação? Tu imagina o poder? Tu imagina quando eu chegar nos lugares com um leão? Então, eu vou fazer o seguinte, esse leão é pequenininho, eu vou me conectar com ele, eu vou dar tanto amor para esse leão, eu vou alimentar ele com o que é de melhor, porque daí ele vai ser conectado a mim,
vai viver ao meu lado. Onde eu chegar, eu vou ser a mais poderosa, porque eu tenho um leão de animal de estimação. Como ele vai ganhar amor, alimento? Ele nunca vai morder ninguém e nem me morder, porque ele é meu e eu sou dele. Deus disse que eu estou conectada com ele, então ele é meu parceiro de vida. E essa mulher vive num poder de um leão ao lado dela, onde ela for. Ai, mas ela tem medo dele morder? Sim, a outra também tem medo dele fugir da jaula. Tá, mas e pode acontecer alguma coisa? Pode, mas a vida dela é outra. Sim. A maioria das mulheres estão enjauladas. E o que é esse leão? É o seu instinto, é o seu poder pessoal, é a sua força. Tu entende? E por alguns motivos, por família, educação, sociedade, marido, a gente vai enjaulando as coisas. E quando ela traz à tona quem ela é, quando ela aceita que ela tem um leão, porque todas nós temos um leão, queira ou não. Talvez algumas gostariam de ter um gatinho bonitinho, mas não. Todas temos um leão. E quando a gente entende isso e toma posse desse poder e não do medo de ter um leão, eu acho que é aí que a gente chega nesse lugar que tu me perguntou. Meu Deus, adorei! Gostou? Adorei, porque eu adoro histórias, né? Eu adoro história. Não, a pessoa filosofa para dar uma resposta, né? Mas você ilustrou perfeitamente. Eu só trocaria o leão por um lobo. Nossa, é a tua cara, um lobo. Né? Eu já que essa juba aqui já é leão. Mas achei incrível e é exatamente esse trabalho, né, que a gente faz, eu acho, que é tirar essas mulheres do cativeiro, né? Eu, pelo menos, também tive que sair de um cativeiro, porque o cativeiro não está fora da gente, está dentro da gente. Está dentro da gente. Um cativeiro interno mesmo, né? Das nossas crenças, daquilo que a gente, então, não acredita sobre a gente, daquilo que a gente acha que não merece, ou que não tem capacidade, ou que não vai conseguir. Olha quantos cativeiros nós temos dentro da gente, né? Que a gente fica ali, não deixando o nosso leão, o nosso lobo ir para o mundo, né? E levar a sua força e o seu brilho e a sua essência. Meu Deus, eu achei incrível, Dri. Achei incrível, adorei. E por último, eu queria saber sobre as famosas poções da Adriana Mota. Então, bora lá. Mas vou te contar que as poções foi igual a história de atender, tá? Porque assim, quando tu entra na escola da magia, uma das primeiras coisas que tu aprende é fazer poção, né? E aí eu fazia poção, usava poção, dava poção para todo mundo. As pessoas que eu atendia, eu dava poção. Só que as pessoas começaram a pedir. Mas a Adriana vende poção. Não, capaz, eu não vou vender isso, né? Eu te dou. Mas aí as pessoas tinham vergonha de ficar pedindo, porque acabava, elas queriam mais, elas sentiam resultado na vida delas. Aí, então, de tanto pedir, eu fui lá, mestre, o que tu acha de eu vender poção? Ele assim, eu acho perfeito. Quero que as tuas poções dominem o mundo, diz ele. Ai, querido. Porque só vai fazer o bem. O que é uma poção mágica? Lembra que eu expliquei que a gente tem um campo vibracional? Sei. Lembra que eu expliquei que a gente é o que a gente vibra, né? Só que, às vezes, pensar diferente não é tão simples. Falar diferente não é tão simples. Eu demoro um pouco mais para mudar e eu reclamo muito. Então, tá, vamos mudar, traz para a consciência. Mas isso demora, né? Como que eu posso ter uma ajuda? A poção mágica, ela é borrifada no campo, nós já vamos olhá-la. E quando eu borrifo ela no meu campo, eu ajudo o meu campo a vibrar no que eu desejo. É como se eu trouxesse um auxílio vibracional, né, externo, para que me ajudasse a entrar na vibração que eu desejo ter. O que eu desejo? Eu desejo amor? Cada vez, todos os dias, quando eu faço uso da poção do amor no meu campo, o meu campo vibra mais fácil no amor. Ele auxilia, claro que com isso eu tenho que transformar meus pensamentos, meus sentimentos, né? Mas ele auxilia para esse processo ser mais leve, mais rápido. Por exemplo, eu trouxe um presente para você hoje. Bora lá. Meu Deus do céu! Presentes. Oh, meu Deus! Não, olha, lê o que está escrito aí. Seu pedido chegou, feito com a magia do bem. A pessoa bota feito com a magia do bem, que é para não ter risco, né? De não ser com a magia do bem. Tá. Eu trouxe para você a poção do desapego. Por que desapego? Por causa do seu... Olha só, com o seu corpo físico, eu podia trazer a poção da saúde. Porque eu produzo 13 poções. Como que eu faço? Em noite de lua cheia, eu vejo qual signo está no sol, qual signo está a lua, e esse eixo daquele signo eu crio a poção.
É assim que eu Então, faço. tipo assim, não dá para toda lua você criar a mesma poção. Tem Não. que ser de acordo com aquele eixo. Cada poção é feito uma vez por ano só. Uau! Elas são muito exclusivas. Então, agora, essa do desapego é quando o sol está em aquário. Eu só posso fazer na lua cheia com sol em aquário. Uma vez por ano que eu faço essas poções. Mas olha, eu até poderia te dizer por que você me trouxe essa poção. É? Ai, mas eu não sei se eu posso. É que eu senti, a última vez que a gente mostrar? conversou, claro, para mostrar. Eu senti a última vez que a gente conversou, porque para mim dar um passo à frente, eu tenho que desapegar do que eu tenho. Muitas vezes eu tenho correntes e amarras numa versão antiga minha, ou numa versão de vida. E por mais que eu tenha força, às vezes coragem de dar um passo, de ir para o novo, algumas coisas me seguram no passado. Então não é só sobre ir, é sobre desapegar. Isso, não, entendeu? Fantástico. Eu vou compartilhar. Tá. Nesse final de semana, você sabe que o meu marido é meu sócio. Sim. E a gente vem, então, tentando fazer com que as nossas escolhas nos coloquem em situações para que a gente possa extrair o máximo da nossa potencialidade e servir, né, o mundo. Bom, tu sabe, né? Então, a gente resolveu que, depois de 8 anos trabalhando juntos, ele já está com outras empresas, né? Mas ele vai deixar a nossa empresa. E aí, o final de semana foi um final de semana onde a gente conversou muito sobre isso. A gente chorou junto, a gente falou coisas difíceis, porque o mais difícil está sendo isso, desapegar. Olha só, Adri, olha. Por quê? Porque é a dependência emocional, é algo que nós construímos juntos, é a crença de que eu preciso dele para manter o negócio, para desenvolver o negócio. Ele do apoio emocional que eu dou para ele também na carreira dele. E o que eu conheço mais confortável. É isso. Então, agora a nossa dificuldade está sendo e eu perguntei, olhando nos olhos dele, se ele se sentia pronto para isso, né? Ele disse há muito tempo. E eu falei a mesma coisa, só que a gente não consegue, porque é difícil desapegar. Então, perfeito, querida. Deus, então, minha bruxa! Então, chegamos... Esse aí é o escalda-pés. Ai, adoro. Com ervas consagradas, adoro. Tá? Consagrada em lua cheia de virgem. Isso significa que ele é de cura física. Então porque esse eu trouxe fazer. pensando no teu corpo, Tá. né? Ele traz um equilíbrio pro corpo, assim. Olha, gente, que graça. E ela bota então, aqui porque a pessoa que é empresária, ela não vai lançar poção mágica sem ter um enredo, né, claro, empresarial junto. Né? Então, a pessoa já bota, olha aqui, ó, como é feita a poção mágica, Sim, explicando. porque é diferente, as pessoas têm dúvida, então eu explico. Abre para te ver que lindo que ficou. Tem todo o lado empresa, é a bruxa mais empresária. Gente, mas essa bruxa, tá muito moderna, essa bruxa, viu? Olha essa essa foto, hein? Arrasou! Poder, né? Olha, então tem poção para ação, alegria, comunicação, energia do signo de Gêmeos. Quero ver. A de Câncer é a do Aconchego. Tinha que ser. Eu sou de Câncer. Então, ó, da saúde, de Virgem, autoconfiança, aconchego, amor, proteção. Então, eu lembro que uma vez você já me deu essa do amor, eu uso, adoro. Proteção, abundância. A proteção também seria bem legal para ti, né? Tá. Bem legal também. Não, já vou encomendar aqui. A do desapego foi essa daqui, que você me deu agora. É do Fique Bem. Adorei a do Fique Bem. Fique Bem. Energia do equilíbrio do campo energético. Por isso que assim, são 12 signos. Como 13 poções, né? A Fique Bem, ela é uma chave, ela é um coringa. Essa aí também é legal de tu ter. Tá. Ela é um coringa. Tu usa ela sempre que tu sentir que saiu do teu campo. Deu uma desequilibrada, nem entendo o que é, não importa. Tá. É como se fosse uma pronto-socorro. Aí eu vi que aqui você tem esse grande, daí você tem um pequeno para levar na bolsa, é isso? Não, assim, ó. É que é óleo e pó. Desapego tem a poção, que é essa que tu vai borrifar. Ou tomar banho com ela. Mas tem o óleo, porque tem gente que tem essa pegada com óleo para passar aqui, para passar na nuca. Entendi. Tem gente que tem uma... Não é a pegada, faltou a palavra... Uma conexão maior com óleo do que com líquido borrifando. Entendi. E o pó, porque, por exemplo, hoje para vir aqui, eu botei o pó de leão no meu sapato.
Porque ele é autoconfiança. E é óbvio que eu tava nervosa. Então, vai lá, bota um pó. Tipo, tu precisa de vitalidade. Bota o pó de Ares dentro do sapato. Porque daí fica o dia inteiro ali na tua sola do pé, trazendo essa vitalidade para dar um curso, por exemplo, a ficar um dia inteiro em cima de um palco, entende? Tá, e a poção é... Pode fazer. Assim, né? É assim mesmo. E aí, mesmo. como que eu devo usar? Quantas vezes por dia? Quantas vezes achar necessário? Quantos tu quiser. Quantos tu quiser. Quanto mais tu usar, mais ela vai vibrar, mais ela vai te auxiliar. É claro que tu usou, nós duas estamos super conectadas aqui. Estamos muito conectadas com o divino, com a gente. O assunto nos traz esse momento. Mas vamos dizer que tu não tá. Então, tu vai fazer o seguinte, antes de tu usar a poção. Tu vai fechar o teu olho. Tu vai fazer o pedido. Tu vai dizer, Senhor, me desapega. Tu vai fazer aquela oração de 2 minutos que basta, tu entende? E depois usa. Porque é como se tu estivesse dando um comando para a poção. A poção, ela é tua auxiliar no movimento. O movimento é teu. Entendi. Então, tu usa ela dando comando do que tu quer que ela faça. Ela, aí dentro tem ervas, cristais, óleo essencial. Aí tem vários ingredientes. Ele tá coado, é óbvio, né? Corante, por quê? Porque potencializa o poder a cor potencializa o poder da ação da poção. Mas tudo isso tá ali interligado, vibrando por ti. Se fôssemos fazer uma experiência vibracional daquelas de hertz, cada uma vibra de uma maneira diferente, entendeu? Olha, que interessante. Só que o comando que tu dá é como se tu dissesse, campo, deixa a poção agir. Porque se tu só borrifar e não der uma ordem pro teu campo, eu acabei de explicar para ti que o teu campo, tu trabalha. Tu treina ele. Tu também dá comando para ele. Entendeu? Tá muito mais sobre o nosso poder do que a gente imagina. É, né? Olha, isso é uma coisa que eu não tinha consciência nenhuma. Muito mais sobre o nosso legal. poder. Nossa, Adriana, obrigada. De nada, obrigada amor. mesmo. Se as pessoas que assistirem esse episódio, tanto no YouTube quanto lá no Spotify, se elas quiserem conhecer mais o teu trabalho ou até adquirir as poções, né? Saber mais sobre as poções, como é que elas podem te achar, Adri? Então tá. No Instagram, Adriana Mota Oficial. Na verdade, no YouTube também. Adriana Mota Oficial tem lá. Todo dia eu faço energia do dia no Instagram. Sério? Que horas? Sério, todo dia. Das 8 às 9 da manhã. Ah, que legal. E no YouTube, toda segunda-feira sai a previsão astrológica da semana. Como os planetas estão lá, porque interfere na nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? Sim. As poções, tanto pode chamar no Insta ou no YouTube, mas tem um e-commerce. A pessoa, né? A bruxa empresária. Que é lojadaspoções.com.br. Ah, super fácil. Loja das Poções, sem acento, sem nada, .com.br. Ou me chama lá no Instagram também, né? Lá no direct que a gente responde. Você atende online? Atende online? Atendo online, atendo presencial. Eu fico até impressionado quanto eu atendo fora do país, tá? É comum, né? Que é bom, muito comum. Que claro, bom. Tudo brasileiro, mas tudo morando fora, né? Mas por quê? Porque essas almas que saem ficam mais buscadoras, né? Ficam. É incrível. Assim, ficam mais sozinhas. Uma vez por semana eu tô atendendo alguém de fora. Que legal. Sim, sim. Mas estou lá à disposição. Se gostou desse assunto e quer incluir a vida holística na tua vida, porque a pessoa que me segue ou que fica constantemente vendo a energia do dia, que é uma carta de tarô que eu tiro todo dia de manhã, é 1 minuto e meio, por exemplo, né, que é o vídeo, mas é 1 minuto e meio que ela se conecta com o divino. A pessoa que aceita trazer o divino para a sua vida todo dia acaba tendo uma oportunidade de olhar, sabe? E entender e ter as respostas dentro de si também. Legal. Adri, meu Deus, muito obrigada. Adorei. Eu também. Acho que você tem que vir mais vezes. Amor. Para falar mais coisas. Falar, tu já viu que já não é um problema. Meu ascendente em Gêmeos não é um problema falar. Então vai ver que é por isso que eu falo muito também, porque o meu também é em Gêmeos. E adoro estudar, e adoro estudar, adoro falar. Olha que legal. A tua lua, tu lembra? A minha lua é... Pera. É touro? Ai, não lembro o decor. É muito difícil para me lembrar, É muito difícil, é muita gente. Mas eu acho que o meu ascendente é Gêmeos e acho que a lua é touro. Tá. Faz sentido também. Faz. Tem que puxar lá, mas eu não sou muito boa nisso. Mas o que eu lembro bastante é o ascendente, porque Virgem é o signo da Clarinha. Então eu lembro. E a lua eu acho que é essa. Amor! Querida, adorei. Dri, que você continue levando o teu trabalho e a tua mensagem linda para o mundo. Que cada vez mais pessoas possam
ter abertura, né, para esse campo espiritual, que é um campo de tanta inteligência, que é um campo de tanta sabedoria e que tão necessário, né, para esse mundo onde a gente está cada vez mais concreto e material e absoluto, né? Então, parabéns pelo teu trabalho e mais uma vez muito obrigado por ter estado aqui hoje. Querida, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. Sabe que o que eu orei antes, quando eu estava vindo para cá, foi justamente assim, né, que Deus iluminasse, que as pessoas certas pudessem ouvir o que precisavam ouvir, porque não é sobre mim, né? Sim. Como não é sobre a Liz. Sim. É sobre a mensagem que a gente traz. Sim, né? eu sempre peço a mesma coisa. Quando eu entro numa live ou quando eu vou fazer uma masterclass, eu sempre penso que cheguem até esse momento agora aqui as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Né? Eu também procuro sempre fazer esse pedido. Ai, né? querida, Que gratidão. Oh. Parabéns pelo trabalho incrível Obrigada. que você faz. Incrível, maravilhoso. Que Deus abençoe e que tu fortaleça e que tu esteja cada vez mais saudável. Sim. Para poder espalhar cada vez mais o que tu veio espalhar. Espero aprender muito com você isso. Ai, muito mesmo. Bora lá. Muito. Gratidão pela confiança e por eu estar aqui. Tá bom, minha querida. Obrigada. Beijo. Beijo. Pessoal, ficamos aqui então com essa nossa bruxa. Ela volta. A qualquer hora ela volta aqui com as bruxarias dela. Tchau, tchau e até semana que vem.